a certeza naquele tempo, a gente não sabia, não conhecia, mas Deus fez. Porque Deus nos escolhe, né? Nos chama e diz, agora é comigo. Mas pode ter certeza que Deus, ele continua operando. Maravilhas. Glória a Deus. Eu achei muito interessante você falando, pastor, em relação à Igreja Católica, porque eu também cresci católica, sempre fui católica, Sim. né? E eu brigava muito com ele, que eu falava para ele, não, amor, eu já fui batizada. Eu já fui batizada. Tá aqui o meu batismo, tá aqui a coisa mais linda lá, o papelzinho guardado. Esse não é o batismo de verdade. Sim, eu fui batizada. Menina, era uma briga, porque você sabe, quando a gente é católico, que eu falo, católico praticante, tá ali dentro, é muito difícil quando você vai se converter, alguns ideais são diferentes, são muito diferentes, né? Então, não, eu sou batizada, eu não preciso descer nas águas. Para que eu vou descer em água se eu já me batizei? Tá aqui, tá escrito aqui. Esse não é o batismo de verdade. Aí até você ter um entendimento, você conhecer a palavra de Deus. É como ele sempre falava para mim, leia a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai entender. É verdade. Né? E aí a gente toma, mas isso leva um tempo. Isso não é da noite para o dia. Não adianta a gente querer forçar as pessoas, né? Exatamente. Deus tem que tocar no coração e elas têm que ler a Bíblia para poder entender o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. É né? verdade. Verdade, pastor Renê. Tem uma pergunta aqui para você do João Pedro. Quero saber do pastor quais são os planos para missões do reino em 2025. Eita, Jesus. Planos temos, Batendo né? na porta aí. É verdade. Temos alguns projetos pessoais em relação a missões, né? E esse projeto ainda não saiu do papel, né? Temos orado para que isso aconteça, mas dando o spoiler, eu quero muito ir aos interiores do Rio Grande do Norte, juntar aí uma caravana de amigos para poder evangelizar essas pessoas que a gente chama o evangelismo... Chega, Jesus, me falhou agora a memória. O evangelismo aos... a porta a porta, não levando só a palavra, mas levando roupa, alimento, né? E ajudar outros ministérios também, porque a gente sabe como a gente passou 6 anos nessa outra igreja, né? Para depois retornarmos para as Boas Novas. Então, a gente vê como é a dificuldade de um pastor dentro de um interior, entendeu? Às vezes ele precisa ali de uma ajuda. Né? E os olhos das pessoas para uma igreja do interior é diferente. Eles são muito apontados, né? São igrejas que são muito perseguidas, nós passamos por isso. Né? Um dia a gente foi convidado para tomar um café, isso em Cajazeiras, os irmãos de Cajazeira não vão deixar eu mentir, e esse café ele estava com veneno. Nossa. Foi. Esse café estava com veneno, porque esse era chamado de bruxo e a gente não conhecia, né? Ele nos levou na casa dele, a esposa dele começou a visitar a nossa igreja, a igreja que a gente pastoreava, e de repente ele fez um acordo comigo. Ele disse: minha esposa vem para cá, se você for tomar um café comigo. E aí a gente disse: vamos. Para mim, uma palavra dada é uma palavra cumprida, então vamos. E quando eu também só fiz uma contraproposta: você vem para assistir o culto. Aí ele disse: eu fico até o senhor terminar de pregar. Nesse dia quem ia pregar era minha esposa. Aí como realmente ele estava lá, eu disse: não, deixa eu ministrar essa mensagem, porque ele fica. E aí ele ficou, terminou a mensagem, não foi assim? Foi. Ele foi para casa preparar o café, o tal café. E aí ele chegou lá, quando a gente chegou para deixar a esposa e a filha dele, ele disse: agora é hora do café. Aí ele já tinha separado as cadeiras em círculo, né? E já tinha assim: você senta aqui, você senta aqui, você senta aqui. Ainda tinha o lugar certo para a gente sentar. Nossa. Foi um outro pastor conosco, né? E aí, quando chegou ele foi buscar a bandeja e cada copo de café tinha um endereço certo. Porque quando eu fui pegar o copo, aí eu não sabia, né? Eu ia pegar qualquer um. Aí eu disse: não, esse não é o seu é esse. Aí entregou o meu, entregou o da pastora Brena, entregou o do pastor Gilson que estava conosco, e o dele e o da esposa. E aí quando a gente começa a tomar aquele café,
né? Chegaram Que a tomar? não tem, Sim. tomamos. E não tinha gosto de café. Tinha um gosto de água Deus. sanitária, com água de Era um coco. gosto tão com- ruim. E a gente não podia, né? Dizer, tá ruim. Não, a gente tomou aquele café todinho. Pela inocência, Foi. assim. E porque a gente estava acreditando que ele ia entregar a vida a Jesus também, né? Então, a Bíblia fala, né, que se a gente beber alguma coisa mortífera, É verdade, não nos mortífera estará não. dando. Então, Exatamente. a gente ali naquele momento, tomamos o café e ele começou a rir. E aí ele se manifestou, né? Ele começou a rir, ele virava, gargalhado e tal, agora é só esperar a morte de vocês. Vocês estão atrapalhando os projetos que temos aqui nessa cidade. Nossa. Misericórdia. E aí ele falou muita coisa sobre as igrejas, muita coisa. E ele falou que a gente estava atrapalhando porque a gente estava indo visitar o povo. Não é? Então a gente ia de casa em casa, a gente entrava nos bar. Particularmente eu. Quando a gente saía para visitar um irmão, se tivesse um bar no meio dessa rua, eu encostava. Eu encostava, eu parava, eu sentava, eu pedia uma Coca-Cola, pegava os papelzinhos de evangelismo, os santinhos, né? Entregava, lia. Eles entendiam, não. Eles pediam para que eu lesse para poder explicar, né? E ali eles agradeciam, eu ia embora. E algumas pessoas apontavam isso da gente, né? Os meninos estavam jogando bola na quadra, a gente ia para a quadra também. Então a gente fazia muito isso. Então ele disse assim: vocês estão atrapalhando, vocês estão visitando pessoas que não é para vocês visitarem. E detalhe, quando terminou, aí ele disse, agora eu estou vendo que de fato vocês são homens e mulheres de Deus. Porque está aqui a foto. Ele mostrou a foto, ele fez o veneno e testou em 8 cachorros. Morreram. E os 8 cachorros morreram. Nossa. Então ele disse, estava pronto, estava preparado para vocês morrerem. E agora eu posso ver que é Deus na vida de vocês. Vocês não sentiram nada. Não, nada. som. Só o gosto Glória a ruim de quando estava Só o tomando. gosto ruim do café. Era, gosto ruim. que não tinha gosto de café, né? Então a gente sentia aquele gosto bem estranho, mas assim, não sentiu dor, não sentiu nada. Nada. Glória a Deus. Estava revestido já. Exatamente. Mesmo sem Poder. saber, né? Mas Deus estava ali naquele Quando lugar. for botar esse projeto em prática, viu? Se precisar da gente, Oh, pode glória. contar com a gente. Amém, Vamos amém. embora. Pode para isso também. Glória Vamos a embora, Deus. Vamos embora. Vamos embora. E aí eu tenho essa visão para esses pastores que também estão tão afastados assim da cidade e às vezes o recurso financeiro também não Sim, chega. é pouco, né? Né? A gente, quando estava Verdade. pastoreando lá, o aluguel era R$300. Barato. Só que às vezes não tinha. Exatamente. E o povo lá vivia de agricultura. Então, assim, não tinha uma renda fixa, né? Eles plantavam para eles mesmos poderem se alimentar. Então, a gente não ia exigir também, né, olhe, dizime, oferte. Não, a gente ensinava. Porém, eles não tinham recursos suficientes, né? Para poder ofertar e dizimar. Então, era muito difícil. A luta, Muito, né? A muito. batalha, né? Era. Mas, para você ver como é que é as coisas, né? Deus honra, né? É verdade. Olha onde é que vocês estão hoje. É verdade. Deus Então, é fiel. Muitas vezes Deus nos coloca nessa. Deus nos coloca no. Deus faz com que tudo isso aconteça, né? Para nos colocar em lugares altos, né? Para ver até onde verdade. nós vamos. Né? Exatamente. Até onde nós vamos. Vamos ver até onde é que eles vão. Né? Onde E suporta, Deus- até onde eles suporta, vão, até onde né? eles vão suportar, né? E Deus, ele honra.